estarmos aqui e podemos cantar, eis-me aqui outra vez. Ou ao sair daqui, ainda hoje, e pensarmos no dia de amanhã, durante a semana, e podemos lembrar desse cântico, outra vez. Abra o meu coração a Ti, Senhor, e desfrutar realmente desse relacionamento pleno com Deus, que só eu e você entendemos, que só eu e você temos, que só eu e você precisamos e necessitamos todo dia, todo momento, todo instante. A nossa mente não pode ser uma mente escrava das coisas desse mundo. Romanos 12:1, né? Renovais a vossa mente, renove a vossa mente. E quando nós lembramos do culto ou do cântico que seja, ou repetimos o cântico durante a semana, estamos novamente relembrando exatamente aquilo que nós cantamos aqui. Eis-me aqui, outra vez, diante de Ti, Senhor, abra o meu coração. E aí, cabe uma pergunta, né, para nós entrarmos aqui na exposição dessa noite. O quanto nós realmente entendemos o que é abrir o coração ao nosso Deus. Ou o quanto nós temos dividindo o nosso coração, compartilhado o nosso coração. 50% com as coisas do mundo, 50% com as coisas de Deus. Não pode ser assim. Tem que ser muito mais Deus, refletir muito mais a Deus. Quando nós pensamos somente nas coisas do céu, nas coisas de Deus, nós nos tornamos cada dia crentes melhores, cristãos melhores. Entendemos realmente o plano salvífico. Entendemos realmente qual é a nossa função, qual é o nosso chamado, a nossa missão nessa terra, como nós já ouvimos hoje aqui, desde a escola dominical. Como nós ouvimos a oração do nosso irmão aqui, final. Na oração, a preocupação realmente das vidas que não conhecem a Cristo, de que não têm entendimento de muitos temas que o mundo oferece aí. Muitas vezes temas que as pessoas não acham resposta, porque não conhecem primeiramente a Deus genuinamente como eu e você conhecemos. Não entendem o que realmente significa os temas, porque não conhecem as Sagradas Escrituras. Mas você e eu, nós estamos aí batalhando dia após dia, num progresso aí de santidade, de conhecer as Sagradas Escrituras e poder ajudar pessoas nos mais diversos assuntos que a gente possa imaginar. A Bíblia, a Palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. Até para a nossa proposição dessa noite, nosso tema. O que Deus uniu, não o separe o homem. E o que Deus uniu? O homem e a mulher. E hoje nós vamos vermos juntos aqui a respeito de um tema que o mundo muitas vezes distorce e até crentes experimentam também a respeito desse tema. Querido, se você olhar hoje, entrar lá no Google e você pesquisar a respeito de divórcio, você vai ver que agora em 2021, recente agora, em 2021, em média de 80 mil pessoas se divorciaram, por N motivos. E esse número, essa estatística superou o ano de 2007, 14 anos. Ela deu um salto gigantesco. E entre esse meio estão cristãos que não entenderam essa frase de Jesus. O que Deus uniu, não separe o homem. E nós vamos falar um pouco a respeito daquilo que o texto vai nos dar a respeito do casamento, do divórcio, do celibato. Nós vamos, quando eu falo celibato, aqui eu vou falar sempre dedicação plena a Deus. E nós vamos ver assim
como Deus, na soberania dele, ele realmente tem um plano e promove um plano maravilhoso ao ser humano e que outros desfrutam também. E aí eu estava ali no meu cantinho observando, permitam-me, com todo respeito, observando cada um de vocês e também sentindo a falta de alguns e olhando o quanto Deus tem preservado e o quanto Deus tem realmente cuidado, guardado as famílias dos dardos inflamados de Satanás, do diabo. Ainda que a nossa luta hoje constante, tanto como marido e mulher, como pais e filhos, é com o mundo, essa luta aí. E aí nós olhamos para uma estatística que nos preocupa, e tem que nos preocupar, e tem que despertar em nós o interesse cada vez mais de entender o que a Bíblia fala a respeito da família, do casamento, e quais são as lições que a Bíblia me ensina para que eu cuide também dos meus filhos, do meu casamento, da minha família. E aí hoje nós estamos falando para a igreja, e a igreja, ela tem um contexto de pessoas diversas. Nós temos aqui famílias, nós temos aqui pessoas viúvas, nós temos aqui viúvos, nós temos aqui pessoas que estão ainda num processo de namoro, estão ainda num processo de um noivado, que seja. Mas toda a resposta para tudo isso está onde? Na Sagrada Escritura. E aí você tem todo o direcionamento para lidar com essas questões que o mundo realmente distorce biblicamente. E aí nós vamos ver hoje a respeito de um grupo religioso, que em todo momento ali confrontava, tentava colocar Jesus numa situação difícil. E aí nós vamos entender o que Deus tinha feito desde o início, o que Deus tem feito desde o início, e isso não muda. Basta eu e você como igreja olharmos e meditarmos, mergulharmos nas Sagradas Escrituras dia após dia, para que você entenda a sua situação, a sua condição, e que você possa ajudar a outros com temas como esses, que nós estamos vendo aqui domingo após domingo. Nós vimos domingo passado a respeito do perdão, domingo atrás, a respeito do que nós ligarmos no céu será ligado na terra, mas naquele processo de restaurar o irmão, de chegar realmente numa confrontação, de resgatar esse irmão de uma atitude pecaminosa, para resgate. Vamos falar domingo passado a respeito do perdão, o qual nós temos que perdoar 70 vezes 7. Então quem somos nós para não perdoarmos? É aqui, através da Sagrada Escritura, que nós crescemos cada vez mais na graça e no conhecimento de Deus. E podemos o quê? Nos tornarmos cada vez crentes melhores nesse mundo. Esse é o propósito único de Deus. Isso foi o que Deus fez para mim e para você. Te chamou para ser um instrumento dEle. Um instrumento usado por Ele lá fora, dentro do seu lar, dentro da igreja. Temos que sair da nossa zona de conforto. Temos que orar mais, ler mais a Bíblia, cuidarmos mais um dos outros, interessarmos cada vez mais pela nossa família. O casamento, a família, foi instituída por Deus, desde o início. E não há quem mude isso. Não há quem mude isso. Deus constituiu a família. Se não fosse isso, o que seria de uma igreja? Uma igreja era constituída
por famílias. Por mais que se eu fosse sozinho, não tivesse nenhum familiar aqui, mas a igreja se torna uma família para mim. Aquela ideia do casamento da igreja com Cristo. Eu me uno a Cristo. E se eu me uno a Cristo, ninguém pode me separar de Cristo. Romanos, capítulo 8, a partir do 28 ali, 29, 30, vai dizer: quem nos separará do amor de Deus? Estou unido a Ele, unido a Cristo. E aí cada dia mais eu tenho que ser confrontado pelo Espírito Santo de Deus a entender que eu tenho um chamado discipulador, apostólico que seja, de levar o Evangelho. E aí nessa noite nós vamos ver a respeito desse tema. O que Deus uniu, não o separe o homem. Amém? Vamos orar antes. Abre a sua Bíblia, antes de orarmos, em Mateus 19. Estamos aí caminhando, eu acredito que até dezembro a gente consiga finalizar, ou passaremos a 2023 em Mateus ainda. Mateus 19, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12, nessa noite. Eu quero convidar você a orar comigo antes de nós realizarmos a leitura. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós agradecemos a Ti, ó Deus, pelo privilégio concedido a nós nessa noite. De primeiramente, Senhor, reconhecemos, ó Pai, que somos pecadores, que necessitamos dia após dia da Tua graça, da Tua misericórdia. E nos ajuda, Senhor, nesse momento aqui, a entendermos, através do Teu Espírito Santo, tudo que vai ser exposto da Tua palavra, que seja confrontação para a nossa vida, que sirva de meditação para a nossa vida, que sirva, Senhor, de prática para a nossa vida, e que, acima de tudo, Senhor, possamos ser instrumentos, Senhor, usados por Ti, através de tudo aquilo que vai ser exposto nessa noite. Nos dá entendimento, nos dá sabedoria, para colocarmos em prática, Pai, e para meditarmos, e para ajudarmos os outros. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, pela direção do Espírito Santo nessa noite, no nome de Jesus. Amém. 19, versículo 1, diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-lhe muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não o separe o homem. Replicaram-lhe: Por que ele mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: Se essa é a condição do homem, relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: Nem todos são aptos para receber esse conceito,
mas apenas aqueles a quem é dado, porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Olha que interessante. Nós vemos Jesus aqui acompanhado ainda daquela mesma situação de multidões, e agora ele atravessa, ele vai para um outro lado, né? Ele vai além do Jordão agora, e aí nós vemos que agora, novamente, há aquele efeito milagroso de Jesus de curar as multidões. E diante disso, provavelmente chamou a atenção ainda desse grupo, eu digo aqui até nessa linguagem, né, dessa seita do farisaísmo. E aí os fariseus, observando que Jesus estava ali, agora questionam Jesus a respeito de um tema até muito atual. É como essa estatística que eu falei. Em 2021, questão da pandemia ainda, eu fiquei pensando, falei, será que esses casais realmente, quando eles ficaram mais em casa, começaram a se conhecer mais mesmo? Fiquei pensando isso comigo, porque o número é muito alto. Depois de 14 anos, o número é surpreendente, 80.500 e pouco, 573 divórcios, só no Brasil, só aqui. E aí agora nós vemos uma coisa tão atual, tão relevante para nós aqui, e Jesus vai tratar a respeito disso, e vai mostrar qual é a essência realmente a respeito do casamento. E a minha pergunta que ficou aqui é, quais eram os principais motivos para esses 80.000 divórcios? Eu fiz essa pergunta, baseado naquilo que nós vamos ouvir a respeito do texto dessa noite. Tem um grande pregador, bem atual até, Martin Lloyd-Jones, depois que você quiser pesquisar, é interessante, né? Ele era um doutor e era catedrático, muito catedrático, umas pregações fantásticas. Ele era, vamos dizer assim, ele era o braço direito e esquerdo da rainha. E aí ele pregava. E ele comenta, né, a respeito do divórcio. Ele fala que o divórcio ele não está relacionado com a questão principal de Deus, que é a criação do homem e da mulher, a criação da família. Então ele usa esse termo e ele ilustra bem essa questão, dizendo que, olha, o casamento ele é instituído por Deus e é uma ação entre o casal espiritual e não apenas um contrato humano. Contrato humano, ou uma certidão de casamento, assim dizendo, certidão essa que fica ali guardada muitas vezes. Se nós perguntarmos hoje aqui para os que são casados, têm a sua certidão de casamento, onde está a sua certidão de casamento? Fica ali guardada, às vezes amarelando, às vezes deteriorando, e às vezes só utiliza quando precisa fazer algo relacionado a alguma documentação. E o casamento, ele não pode ser com uma certidão somente. Tem que ser uma chama viva, dia após dia. E parece que aqui, desses 80.000, os motivos mais assim, o primeiro motivo que aparece lá é a confiança. Os casais, a família não tem confiança um no outro. Há conflitos dentro do lar. Estou falando dessas 80.000, tá? Há intromissão de amigos familiares. São os tópicos que aparecem lá. Há infidelidade. Há vícios de pornografia. Esses são os motivos que aparecem lá. E por incrível que pareça, quem mais solicitou os divórcios foram as mulheres. E aí eu chamo a atenção para os homens,
como igreja, para os dois, né? Mas para os homens, para os maridos, para o zelo, o cuidado para com o seu casamento. Porque um texto desse vai nos mostrar o quê? Um grupo que estão realmente olhando mais para a questão do Antigo Testamento, e aí eles fazem uma pergunta para Jesus, testando a Jesus a respeito de um assunto, para ver o que Jesus ia falar. Eu quero dizer para você a diferença nisso para os dias de hoje, quando alguém te fala a respeito, ou quem já passou por esse processo, olha, e aí como que a sua igreja trata a respeito do divórcio, do casamento, do recasamento, do namoro? Temos aqui os jovenzinhos, né? Os adolescentes, as crianças. Por isso que a igreja é bom, para que vocês ouçam isso também, a respeito desse assunto. E aí vê o quanto é importante esse preservar da disciplina espiritual entre a família, entre o casal. E aí a primeira pergunta que eles colocam para Jesus aqui é, experimentando ele, é lícito o marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Porque a lei, Deuteronômio 24, vai dizer, se a lei, lá o marido olhasse para a mulher, casasse com ela, levasse ela para o lar, e de repente ele olhasse para ela e falasse assim, eu não gostei de você, eu acho que eu não gostei, vou repudiar você. Ele poderia dar a carta, né, de divórcio. Só que aí Êxodo também vai tratar uma questão realmente relacionada com o adultério, ou repudiar, para a execução da morte. De tão sério que era a situação do adultério. Mas aqui nós vemos esses fariseus, muitos deles, né, aqui na questão judaica, tinha duas escolas que eram bem destacadas, né, até falamos na escola dominical hoje, duas destacadas no meio judeu, que era a escola de Shammai e a escola de Hillel, onde Shammai era o mais conservador, então eles preservavam mais a questão do Antigo Testamento, e Hillel já era mais um pouco na liberdade, olhando para a questão social e política. Mas Jesus é o Senhor. E Jesus mostra para ele muito além disso. E eu quero chamar a sua atenção para isso. O que Deus uniu não separe o homem em relação ao casamento, em relação à família, à unidade. E aí Jesus vai dar uma resposta assim, baseada no Antigo Testamento também. Que esses homens cegos religiosos não enxergaram. Que muitas vezes, até nós como crentes não enxergamos a essência, eu vou usar o termo que o nosso tema hoje é casamento e divórcio, a essência do casamento. Quem instituiu o casamento? Deus. Para o quê? Para formar uma família. Para quais benefícios? Filhos. E esses filhos formem outras famílias. Então você que está aqui com a sua família, e você que não está com a sua família aqui também, mas que tem uma família, glorifique a Deus por isso. Porque foi Deus que instituiu. E Jesus vai dar uma lição assim, para esses homens assim, fantástica. Eles quiseram experimentar Jesus a respeito da lei. E Jesus mostra algo acima da lei, que ele estava acima da lei. Ele mesmo fala, né? Eu não vim para abolir a lei, ou para eliminar a lei, mas eu vim para cumpri-la. E aí ele mostra, dizendo, então respondeu ele, não tendes lido? E ele faz referência ao Criador, que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher. Onde está essa referência? Lá em Gênesis 1, 25, 26, 27. Está lá a referência. Então não tem como nós não olharmos para esse texto e não entendemos que foi Deus que criou.
o homem e a mulher. E aí ele continua dizendo: por esta causa, que causa? Da criação do homem e da mulher e dessa união espiritual, carnal, que acontece aqui, por Deus. Ele conclui: por essa causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ele volta a pergunta para os fariseus: vocês não entenderam que desde o princípio Deus constituiu o casamento, constituiu o homem e a mulher? E aí ele complementa, né? Dizendo no versículo 6, que é praticamente o nosso tema central aqui hoje. De modo que já não são mais dois. Não são mais dois. E agora são um, porém uma só carne. Deus é maravilhoso. Instituir a família. E aqui Jesus está dizendo isso. Olha, desde o início, desde o princípio, foi o Criador. Não é por mera questão trivial de vocês, ou por qualquer motivo, ou por qualquer situação. Não é isso. E aí ele complementa, né? Portanto, o que Deus uniu, e algumas versões vai dizer o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Nós não temos direito algum. E aqui, olhando para o contexto, nós não temos direito algum de pensar a respeito de um possível divórcio, de uma possível separação. Porque quem uniu? Deus. E aí Jesus está falando isso para esses homens. E aí eles tentam novamente, né? Replicaram-lhe no versículo 7. Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Por que Moisés mandou fazer isso então, Jesus? E Jesus responde, né? Sabe por que Moisés fez isso? Por causa da vossa dureza de coração. E aí, quando eu olho para esses números, essa estatística de 2021, eu penso só em uma coisa: semelhante a esses homens, semelhante ao que nós presenciamos por aí afora. Irmãos, por qualquer motivo, eu pelo menos conheço quase uma meia dúzia de casais. Por qualquer motivo já usa a frase: vou me separar. Estatisticamente, até crente. E aí nós estamos olhando para uma cláusula aqui, que nós vamos entrar nela, uma cláusula de exceção, a qual Jesus vai dizer: olha, não é por motivos triviais, não é por qualquer motivo. É como se disséssemos assim, né? Como eu olhasse para minha esposa assim e falasse: eu tenho que te aguentar, você tem que me aguentar até. É isso. Vamos ter que vencer as coisas junto. Vamos ter que às vezes brigar. Vamos ter que às vezes nos entendermos, mas jamais cedermos. Porque o que Deus uniu, não separe o homem. Jamais. E aí Jesus, olhando a situação e eles tentando novamente aqui, Jesus agora dá uma cláusula de exceção que aparece só em Mateus aqui. E essa cláusula de exceção, ela é importante para nós também. Para nós olharmos e aprendermos a respeito de como Jesus trata essa questão do divórcio. Como Jesus trata esse questionamento dos fariseus aqui. E aí Jesus no versículo 9. Eu, porém, vos digo, dizendo a quem? Aos fariseus. Quem repudiar sua mulher,
não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Então aqui Mateus escreve a quem? Aos judeus. E os fariseus estão aqui questionando a Jesus a respeito da lei, a respeito daquilo que está em Moisés. É como se Jesus dissesse aqui, olha, eu não vi a mulher, mas a partir daqui para frente, olha, a cláusula de exceção é essa aqui agora. A outra, porque ela hoje acordou, né, meio irritada, porque isso não é motivo para usarmos de frases assim. Eu digo tanto para o homem como para a mulher. Ambos. Lembre-se lá, desde o início, foi Deus que uniu, Deus que constituiu o casamento. E isso é inegociável, inegociável. E aí, cabe a nós entendermos aqui essa cláusula de exceção. Olha, eu, porém, vos digo que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outro é adultério. Então, há uma cláusula de exceção aqui. E para o judeu, olhar isso aqui, e para nós nos dias de hoje, olharmos isso aqui, nos faz pensar realmente em situações do nosso dia a dia. E hoje parece que o culto vai ser somente para casais, né? Mas é para todos, é para todos. Para você entender que a Bíblia fala a respeito de uma exceção aqui. E quando você se deparar numa situação em que uma pessoa, um amigo, ou quem quer que seja, fale a respeito de uma situação dessa, lembre-se desse texto. Lembre-se desse tema. O que Deus uniu, não separe o homem. As questões triviais do dia a dia, vão ter que enfrentar. Mas aqui, nessa cláusula de exceção, há uma condição aqui. Por relações sexuais, por infidelidade. Essa é a exceção que Jesus coloca aqui. Diferente quando a gente olha lá para a carta de Paulo, ou de Pedro, que seja. Quando nós olhamos Efésios capítulo 5, nós vamos ver a respeito também do casamento. Quando nós olhamos para 1 Coríntios capítulo 7, nós vamos ver a respeito do casamento também. Algumas exceções lá. Mas eu quero destacar principalmente para nós hoje aqui, baseado em Mateus, e esse mesmo texto ele vai repetir lá em Marcos capítulo 10 e Lucas capítulo 16, mas sem aparecer essa cláusula de exceção. Nós vamos ver que o contexto é o mesmo. Mas diante disso, nós percebemos também que os próprios discípulos que estavam observando aquilo ali, eles ficaram assim, não entenderam muito. E aí no versículo 10, lá em Marcos vai dizer que eles não estavam mais ao ar livre, mas estavam dentro de uma casa. Os discípulos agora se dirigem a Jesus e falam assim, olha Senhor, se o homem tem que viver nessa condição, que condição? De nunca promover o divórcio, de nunca repudiar a sua esposa. Os discípulos dizem assim, então é melhor que não se case. Essa foi a resposta deles, o questionamento deles para Jesus. E aí vem uma questão interessante aqui. Jesus dá uma resposta para eles também, dizendo assim, olha, Jesus porém lhes respondeu, nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aquele a quem é dado. Deus é que dá todo o conceito, todo o entendimento, para que, eu vou usar nós no século 21, para que nós entendamos que foi Deus que uniu o homem e a mulher, e que Deus não aprova, ele não é realmente conivente com a questão do divórcio. Jamais.
E aí nós vemos a resposta de Jesus, olha, se vocês pensam dessa forma, não está escrito isso, tá? Estou fazendo só uma observação aqui. Se vocês pensam dessa forma que não precisa nem, é bom não casar, para não ter essa preocupação de que... Mas é interessante que Jesus fala, isso é dado para quem está apto. Permita usar o termo para os cabra-macho. Não, brincadeira. Para aquele realmente que sabe o que é viver a dois. Daquele realmente que sabe o que é realmente lutar dia após dia com a questão da família, com a questão do seu casamento. É aquela história, né, irmãos? O diabo está ao nosso derredor, só buscando e procurando a quem ele possa tragar. E eu penso que a família é onde que mais sofre. E o casamento é onde que mais Satanás tenta lançar os dados inflamados. E nós temos que realmente lutar por isso. Manter o entendimento disso. Que desde o princípio, Deus sempre preservou e zelou pela fidelidade conjugal, familiar. E olha só que interessante. Mateus capítulo 5, um contexto logo na sequência do Sermão do Monte. 5, 31, 35, eu lembro muito bem que nós já fizemos a exposição aqui, em que há um tema semelhante a esse aqui, mostrando exatamente a respeito da família, do casamento. E aí tratando já lá atrás isso. E aqui Mateus, e nós aqui vamos ouvir novamente isso. E aí aqui no versículo 12, diante dessa questão dos discípulos, e diante do entendimento para nós também aqui nessa noite, nós vemos que Jesus, ele dá uma ideia de 3 situações aqui, de 3 tipos de pessoas. Pessoas do contexto cultural da época, lógico, que nós podemos pensar aqui. Um contexto que nós podemos trazer, 2 deles podemos trazer para os nossos dias também. Tudo relacionado a essa questão ali. Olha, aquele que repudiar a sua esposa por qualquer motivo, mas Jesus fala, não, que seja por esse motivo apenas. Mas que, olha, lembre-se, Deus que instituiu o casamento, a família. Mas lembre-se, olha, porque há eunucos de nascença. Ele usando essa figura aqui. E há outros a quem os homens fizeram tais. E há outros que a si mesmos se fizeram eunucos. Por causa do quê? Por causa do reino dos céus. Ele dá essa ideia de 3 situações aqui. A primeira, aqueles que são de nascença, aqueles que são estéreis, não conseguem realmente ter filho, mas que agora a sua fidelidade para com Deus, é que Jesus está dizendo assim, para com o reino é tamanha. Ele compara aqueles que foram eunucos por questões do homem mesmo. E aí ele está dizendo no contexto cultural, né? Aqueles eunucos que cuidavam dos haréns, dos reis, mas eram eunucos. E está dizendo de um outro eunuco, que a si mesmo se fez. O que a gente entende com isso? Daqueles que, olha, como os discípulos falaram, né? É melhor não se casar. Como o apóstolo Paulo vai dizer, é melhor manter o quê? O celibato. Ser fidedigno ao Senhor, por causa do reino dos céus. Olha, 3 situações aqui para uma resposta tão óbvia. E aí ele encerra, né? Quem é apto para admitir, admita. E com isso nós podemos ver o quê? Que há no texto aqui pelo menos 3 evidências relacionadas ao tema. Do que o que Deus uniu não separe o homem. E a primeira dela está aqui, no versículo 4. Não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher, e que disse, por causa dessa causa, que causa? A união. Deixará o homem pai e mãe unir-se-á a sua mulher. Foi Deus, a primeira evidência que está aqui é, Deus instituiu o casamento, a família, para a glória dele.
o seu casamento, a sua família, independente do que aconteça ou não, foi Deus que constituiu para a glória dele. Não para a nossa glória, para a glória dele. Essa é a primeira evidência aqui. E aí podemos olhar um pouquinho mais para frente e ver a segunda evidência, relacionada com o que Deus uniu, não separe o homem. E a segunda está exatamente relacionada com a dureza de coração. Quando Jesus confronta os fariseus aqui, ele mostra que, olha, Deus não compactua jamais com o divórcio, com essa história de repudiar a mulher por questões triviais. Deus não compactua com isso. Porque o que Deus, que é o nosso tema central, né? Porque o que Deus uniu, não separe o homem. Então a segunda evidência que nós podemos destacar aqui é que Deus não compactua com o divórcio, com esse repúdio por questões triviais. Não precisa me contar, né, as famílias aqui, o quanto nós deixamos, e deixamos muito, né, a desejar no nosso lar a respeito da comunicação. Se a comunicação entre nós, como família, fosse um dos motivos para que eu desse carta de repúdio para minha esposa, aqui estaria vazio, né? Que é o que mais falta dentro do lar. Comunicação. E aí nós vemos aqui que essa certeza da união que Deus fez, e que Ele não compactua com qualquer questão trivial, ela traz para nós um pensamento pecaminoso, ele traz para nós um ato pecaminoso. Eu costumo sempre pensar o seguinte: quando há um processo inicial de namoro, muitos aqui podem até dar risada, né? Mas é aquele momento assim tão mágico, né? Tão único. Aquele primeiro momento, tudo é maravilhoso, a gente, né, cria situações de todos os meios, modos, para estar com a pessoa. E aí quando junta, parece que é um pé de guerra. A gente acaba conhecendo mais a pessoa, né? Fica falando, nossa, eu me casei com essa pessoa, mas a pessoa fala também, né? E a gente percebe que não houve o entendimento, então, mas se for cristão. Então você que vai namorar ainda, ou que vai pretender ficar noivo, ou que vai casar, ou você que é casado, preste bem atenção nisso. Entenda a essência do que Deus fez. E não permita que as questões mais triviais que seja do dia a dia faça com que você se afaste desse preceito de Deus. Por isso que a segunda evidência aqui, no tema que Deus uniu, não separa o homem, é que Deus não compactua com essa separação, com o divórcio. De maneira nenhuma. Por motivos mais banais, triviais que seja. Preste atenção nisso. Terceira evidência, que está relacionada com o versículo, a partir do versículo 10. E preste atenção. Diante do questionamento dos apóstolos, do que Jesus apresenta para eles, do que eles presenciaram ali, do que nós estamos hoje aqui, tendo o privilégio de ouvir a respeito desse momento aqui, algumas versões vão dizer lá em cima, lá na questão do divórcio, algumas vão dizer a questão do casamento e do divórcio. E preste atenção o quanto é rico nós entendermos que foi Deus que instituiu o casamento.
E que é Deus que dá ao homem a condição dele se tornar fidedigno ao casamento ou ao solteirismo. É Deus que dá a condição. E essa é a terceira evidência aqui. Mas para isso, nós temos que olhar para a nossa situação. Tanto casados como solteiros. Eu sou semelhante a quem? Alguns vão dizer, puxa, o eunuco de nascença não, né? Porque eu quero ter filhos nos meus planos. Você vai dizer, não, mas em relação aos homens que fizeram tais, também não. Mas e a outros que a si mesmos se fizeram? Por causa do reino dos céus. Não seja como os apóstolos. Pode dizer assim, olha, então é melhor não se casar se for viver essa situação. O casamento é tão bom. E viver uma vida em família é muito bom. E aí nós temos que olhar para essas evidências e realmente entender que Jesus, ele utiliza todo esse momento para nos ensinar e para nos mostrar que foi Deus que instituiu o casamento para a glória dele. E que Deus não compactua com o divórcio, com a separação, que não seja por motivo de cláusula de exceção. E que Deus dá condição ao homem, seja ele casado ou solteiro, para viver uma vida para a glória dele. Não tem para onde fugir. E aí nós vemos um tema tão atual sendo apresentado para nós hoje aqui, de uma forma muito relevante, mostrando que nós temos que olhar sempre para as Sagradas Escrituras, para que sejamos instrumentos para outras vidas lá fora. Talvez você e eu, ou por algum momento, estejamos vivendo alguma situação que essa estatística mostrou aqui. Ou vivendo um momento em que não nos entendemos dentro do nosso lar. Porque esquecemos e não o entendemos ainda a essência que foi Deus que instituiu o casamento, a família. E que Deus não compactua com essa situação de você deixar a sua esposa ou seu marido por motivos triviais. E que Deus dá a condição, sim, para que você seja fidedigno, para que eu seja fidedigno ao meu casamento, ao meu namoro, futuro namoro que seja, ao meu noivado que seja. Estou falando noivado aqui, mas nem sei disso ainda, tá? Mas estamos já preparando você, para que um dia lá na frente você lembre de tudo o que foi exposto aqui. Preserve. Deus tem sempre a visão de que o casamento, ele é único, ele é monângimo, ele é bênção para a vida do cristão. Que Deus nos abençoe e que, como aplicações práticas para nós, façamos de tudo o que nós ouvimos nessa noite atitudes práticas para a nossa vida, mas que pensemos, nem que seja somente em uma coisa: Deus é o dono, é o Senhor do seu lar, da sua família. Amém? Vamos orar. Vamos orar, agradecer a Deus por tudo que nós ouvimos nessa noite também. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te bendizemos mais uma vez, somos gratos a Ti, ó Pai,
pelo privilégio, Senhor, de ouvirmos a Tua santa palavra, de entendermos, Senhor, que foi o Senhor que instituiu o casamento para a Tua glória, desde o início da criação, Pai. E, Pai, sabemos também que o Senhor não compactua com o divórcio desde o princípio, a não ser por uma única exceção. Nos ajuda a entendermos isso também, Senhor. E, ó Deus, nos ajuda a entender, Senhor, que o Senhor dá a nós, homens, condições, Senhor, de sermos fidedignos, seja na condição de casado, solteiro, também para a Tua glória, Pai. E que acima de tudo, Senhor, nós possamos entender, ó Pai, que podemos ajudar outros, que podemos também olhar para outras situações até nas nossas vidas, relacionadas ao casamento, à família, e crescermos, Senhor, espiritualmente. Porque essa união espiritual foi Tu que nos concedeu. E para todos aqueles, Senhor, que estão passando por momentos de desentendimentos, de comunicação, que nós sejamos um canal de bênção, um canal da Tua palavra para essas vidas também. Usa-nos, Senhor, nesse meio. Usa-nos, Senhor, como família. Usa-nos, Senhor, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Que sejamos meros instrumentos Teus, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Nos ajuda, Senhor. É assim que nós oramos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.